Amém, amados. Somente um versículo da palavra do Senhor no livro dos Salmos. Livro de Salmos. Salmo capítulo 107, versículo 1. Em se tratando de um domingo de adoração ao Senhor, peço que, por gentileza, os irmãos se contenham em seus lugares, não conversem e mantenham os seus celulares desligados. Vamos reverenciar aqui um pouquinho a adoração ao Senhor, porque este é o dia que nos fez o Senhor. Ele nos tem dado esse momento para a adoração plena do seu nome. Aleluia. 107 de Salmo, versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode se sentar. Estamos alegres e continuamos alegres. A alegria do cristão, ela não para. Ela é um sentimento inesgotável que brota do nosso ser, do nosso coração, por uma simples razão. Temos razão de estar felizes. Temos razão de estar alegre com o Senhor. E essa razão é o fato de Ele ser o bom. Diga comigo, Deus é bom. A bondade é um dos atributos divinos. Ninguém é bom, só Deus. Deus é a essência da bondade. Nós somos apenas o reflexo. Somos apenas uma continuidade desta bondade de Deus para com o mundo. E Deus, Ele foi tão bom que Ele fez este mundão que nós vemos aí, com a atmosfera, os planetas, eles rondando esse espaço sideral há milhões de anos, conforme diz a ciência, e nunca saem da sua rota. Você vê a estrela, a menor de todas elas, pontilhando o céu, e lá você sente a presença e a bondade de Deus, porque lá está aquele ponto fixo no universo, naquela imensidão de galáxia que jamais caiu, porque Deus cravou ali naquele espaço, aquela estrela, para ficar até a segunda ordem, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. E a sua bondade, ela está informada, está noticiada através da Bíblia Sagrada, quando nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, no cântico da criação, quando Deus, em sua eterna e poderosa palavra, disse assim: haja luz, e houve luz. A bondade de Deus, ela é expressa por meio da sua palavra. Quando Ele fala, a bondade, ela se abre, ela se desabrocha, ela se desenvolve, ela se dispersa, ela se espalha, porque a própria palavra de Deus é a essência da bondade. Quando Ele fala, algo acontece. Quando Ele fala, um milagre é realizado. Quando Ele fala, um coxo, ele se levanta e anda. Quando Ele fala, o cego ele pode ver. Quando Ele fala, um leproso é limpo da sua lepra. E quando Ele fala,
Oh, glória! O perdido que está irremediavelmente perdido em seus delitos de pecado, ele pode ser salvo e alcança o perdão. Oh, glória a Deus, aleluia! E tudo isso porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Oh, aleluia! Quando ele fala, alguma coisa acontece. E não nos espanta que quando no intervalo do primeiro para o segundo dia, depois que ele formou a luz e formou também as trevas, e com isso separou esses dois elementos, criando inicialmente o dia e a noite, ele complementou esse primeiro dia dizendo: eis que Deus olhou para tudo isso e viu que era bom. Sabe, no olhar de Deus, para você talvez isso soe de maneira diferenciada, mas para Deus tudo é igual, tanto treva quanto luz, para Ele tudo é igual. E parece contraditório dizer que Deus criou as trevas e viu que as trevas eram boas, igualmente a luz, porque Deus, Ele não precisa de dia ou de noite. Para Ele não há tempo, para Ele não há estação, para Ele não há horas. Ele não está limitado em dia e noite, porque na sua bondade, na sua benignidade, Ele estabeleceu planos e tempos para a nossa vida. E no segundo dia, depois de ter formado os céus e as expansões dos céus, no segundo dia, Ele refletiu novamente o seu olhar e viu que tudo o que fizera era bom. No terceiro dia, Ele continuou a formar esse mundo que nós vemos, essa infinidade, esta imensidão, esta galáxia. E Ele separou o mar da terra seca e viu que era bom. E no quinto dia, no quarto dia, Ele formou as estrelas. Ele formou a lua e o sol e viu que era bom. No quinto dia, igualmente, também, Ele fez tudo por sua eterna bondade. E para que fosse complementada esta bondade de Deus para a nossa vida, Ele viu que havia uma coisa incompleta no universo, e então Ele formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, para que repousasse nesse universo imenso o qual Ele formou. Essa é a nossa casa, esse é o nosso espaço, esse é o nosso habitat, essa é a nossa região, esse é o nosso núcleo. Deus fez a terra para que nós habitássemos nela e formou com uma perfeição tão grande, tão completa, que nós não podemos imaginar. Hoje, a ciência ainda explora o espaço, querendo assim descobrir esta porção criada por Deus, mas ainda não chegou lá, porque tudo quanto Deus cria, além de bom, é infinito, é eterno. Sabe, mas há uma razão do porquê de tudo isso. Por que Ele criou a terra? Por que Ele criou o homem? Ele criou o homem com sua eterna bondade, com uma razão: unicamente para que o homem viesse
a reconhecer todo esse universo, todas essas leis criadas por Ele, e viesse adorá-lo e exaltá-lo acima de todas as coisas. Deus criou tudo bom. Aí você pergunta, por que que hoje então existe a maldade? Ora, Deus permitiu que a maldade viesse ao mundo por meio do pecado do homem, para que a sua bondade pudesse prevalecer. Imagina você se toda a esfera da terra fosse bondade. Imagine você que se todo esse universo fosse luz e não trevas. Deus permitiu que a maldade existisse nesta terra para que os raios da sua bondade pudessem estar visíveis aos nossos olhos, para que nós pudéssemos sentir um pouquinho dessa benignidade de Deus em nossos corações. E graças a Deus, que em meio à maldade do homem nesta terra, a bondade de Deus em nossa vida pode prevalecer. E sabe que a bondade de Deus só prevalece em nossos corações quando nós passamos a reconhecer esta bondade. Tem muita gente que recebe tanta coisa de Deus, mas só reconhece o lado maligno da sua vida. Tem muita gente que é abençoada, mas se dedica a valorizar mais a doença. A pessoa recebe a porção da sua vida, mas ela se dedica apenas em pecar contra Deus, como se isto fosse algo prioritário na sua vida. Mas Deus, Ele quer mudar esta situação, dizendo que Ele é bom e a sua bondade dura eternamente. E a bondade de Deus, ela se inicia no louvor. E Deus nos criou exatamente com essa finalidade de louvar a Deus. O reconhecimento por nós prestado começa no louvor, começa no cântico de adoração, começa nas ações de graças que nós estamos oferecendo aqui nesta noite. O louvor, ele nos faz enxergar coisas que nós nunca, jamais podemos enxergar. Aqui o nosso irmão cantou, toma os pedaços para ti. E nós podemos nos colocar plena e tremendamente à disposição de Deus, para que Ele nos faça um vaso novo, a partir do momento em que nós passamos a adorar do fundo dos nossos corações. E nós não adoramos somente quando cantamos, mas nós podemos adorar com a nossa vida transformada. Nós podemos adorar a Deus a partir do momento em que entregamos o nosso coração a Ele, e que o nosso coração seja plenamente voltado à adoração a Deus, de corpo, de alma e de espírito. É assim que nós passamos a compreender a bondade de Deus para a nossa vida. Sabe que Deus, Ele nos usa tremendamente até no momento em que estamos passando aflição, passando tribulação. E através do louvor podemos enxergar esta faceta da vontade de Deus, da bondade de Deus em nossa vida. Quando nós cantamos, diz o adágio popular, os males se espantam. Nós podemos repreender os males através do nosso cântico. Nós podemos expulsar Satanás da nossa vida através dos hinos de louvores.
Quando você se encontrar oprimido na sua casa, comece a cantar louvores a Deus e a libertação vai chegar. Porque quando Paulo e Silas, na prisão, amarrados ao tronco ali, no cárcere inferior, estavam louvando a Deus e os presos estavam ouvindo. Foi naquela mesma hora, quando chegava a meia-noite, que houve um tremendo terremoto e a bondade de Deus se esvaiu por aquelas prisões, de formas que todos ficaram libertos. Aleluia. Saiba, meu prezado irmãozinho que aqui está nesta noite, que quando você começa a cantar esta tragédia que tem aí dentro do seu coração, em forma de tristeza, em forma de mágoa, em forma de murmuração, ela se liberta e se arrebenta. E a sua libertação será a causa da libertação de muitas pessoas neste mundo. Por isso louve na tristeza, por isso louve na dor, por isso louve na perseguição, por isso louve na doença, por isso louve nas enfermidades. Louve a Deus, porque o louvor liberta. Liberta não só a sua vida, como também vai libertar a vida do outro que está aprisionado no pecado neste mundo. Muitas pessoas cuidam apenas de murmurar. Tem tempo para murmurar de tudo, de falar mal de tudo, de balbuciar tantas coisas malignas na sua casa. Mas não tem tempo de sentar e cantar o hino da harpa. Não tem tempo de pegar o violão e tocar, louvando louvores a Deus. E não é só cantar. Não é só cantar pura e simplesmente. Nós temos ouvido tantos cantores que cantam bonitos, vozes com falsetes elegantes, que quebram até um copo de cristal. Não é isso. Não é simplesmente um cântico. Não é simplesmente cantar por cantar, mas é louvar ao Senhor, aquele louvor que sai do fundo da alma, reconhecendo a bondade plena, completa e cabal, vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho por mim que Deus ele fez esse mundo cantando, porque Ele é o dono da música, Ele é o maestro por excelência, que rege esta natureza já há tantos e tantos anos, e esta natureza nunca caiu. Você já viu algumas estrelas caírem do céu na terra? Você já viu por acaso os planetas mudarem de direção? Você já viu por algum momento a atmosfera falhar? Nunca, jamais. O homem, ele pode falhar na sua bondade. Nem mesmo Cristo, quando interrogado por um saduceu, ele disse: olha, por que me chamas de bom? Bom apenas um, que é Deus. E este mesmo Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando as dores da cruz, subindo ao Gólgota, levando aquela pesada cruz, sendo pregado entre dois malfeitores. Ele ainda teve a força de exalar, através dos seus lábios sacros e santos, perdoando os pecadores e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você quer uma bondade mais sublime do que esta? Você quer uma bondade mais completa e cabal do que essa? Aquele que perdoa o pecador,
aquele que olha com misericórdia e compaixão para um aleijado e lhe dá a oportunidade de andar. Aquele que olha com misericórdia para uma prostituta e não lhe joga pedra, mas diz: olha, mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aleluia. A bondade do Senhor está intrinsecamente ligada às suas atitudes, às suas ações poderosas de perdoar o mais vil pecador. Oh, glórias a Jesus! Está na hora, meus irmãos, de nós pregarmos o perdão. Está na hora, meus irmãos, de nós pregarmos a bondade de Deus, que excede a todo o entendimento. Esta bondade que foi materializada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A bondade que ninguém nunca, jamais pôde imitar. Você já experimentou a bondade de Deus? Quem já experimentou a bondade de Deus, diga amém. Quem já experimentou a bondade de Deus nesta noite? Quem já experimentou a bondade de Deus? Quando você experimenta a bondade de Deus, nunca você será o mesmo. Você começa a louvar, a cantar, a sorrir, a dar gargalhadas. E que gostosas gargalhadas você dá, mesmo na dor, mesmo na enfermidade, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento. Você tem a força de Deus para sorrir para este mundo. E o mundo não pode entender essa parcela de sentimento da igreja, porque não está com Ele, não entende a bondade do Senhor na sua vida. Oh, glória! Você entende a bondade de Deus? Será que você pode entender essa bondade? Mesmo você estando aleijado, mesmo você estando enfermo ou enferma, mesmo você passando tribulações na sua casa, será que você pode encontrar a bondade deste Deus? Oh, glória! Eu vou deixar 30 segundos para você meditar na bondade de Deus nessa noite. Medite na bondade de Deus. 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 Porque Deus é bom. Eterna é a sua benignidade para todo sempre. Ele está aqui para lhe dar a bondade. Esses raios de bondade. De candalaba, chamanapla, candará, suvenegui, andará, baixai. Repalá, xandé, guidó, redai, shui, gandalabás. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! 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 Oh, glórias a Jesus! Mas aproveite essa grande oportunidade de usufruir a bondade de Deus, porque Deus tem programado um tempo para essa bondade. Já fazem 2015 anos que Ele exara essa bondade imensa aos nossos corações. Diz a Bíblia que a porta da graça irá se fechar. E quando ela se fechar, o tempo deste mundo vai acabar. Muitos estarão correndo do Oriente para o Ocidente, em busca desta bondade de Deus, e não mais a encontrarão. O mundo está aí. Ele está em crise. Crise para todo lado. Você já parou para pensar nisso? Que o mundo já não se entende. É mobilização e protesto em todo lugar. É na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, nos países da África, no Brasil,
na América do Sul, na América do Norte. Todos os países e continentes estão se mobilizando em protesto por uma crise mundial. Em breve esta porta da graça e essa oportunidade da bondade de Deus para a sua vida vai se fechar. E não haverá mais oportunidade nenhuma para quem não a aceitou, senão através da grande e terrível tribulação. O anticristo vai se manifestar no final dos tempos. Vai implantar o seu domínio maligno neste mundo. E somente através da marca da besta é que as pessoas irão conseguir comprar e vender. E a porta da graça vai se fechar. E você só vai ver Cristo voltando naquele grande dia do trono branco, quando ele se instalar no céu e chamar pelo seu nome. E se você tiver a sua mão vazia, você será lançado no lago de fogo ardente. Porque teve tempo de ouvir a palavra e não a comeu. Teve tempo de receber a palavra, mas não permitiu que ela entrasse no seu coração. E vai então ouvir essa dura e cruel palavra vinda do nosso Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque não quis aceitar a palavra de Deus, essa palavra viva, esta palavra que resgata, essa palavra que alegra, que consola. O nosso consolo, queridos, não é o presidente da República. O nosso consolo não são os ministros. A nossa alegria não está infundada em candidatos. O nosso momento de felicidade não está incrustada no pastor ou no sacerdote. A nossa alegria, ela não está infundada em nenhuma religião deste século. Mas a nossa alegria inesgotável que temos recebido neste mundo, ela vem de uma única fonte de inspiração, que é o céu. Então eu convido você a esta noite a tomar parte desta bondade infinita de Deus para o seu coração e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu quero aqui fazer um convite para você nesta noite. Perguntar onde está a primeira pessoa que quer decidir-se ao lado do Senhor, que quer aceitar esta bondade de Deus no seu coração. Diga: eu aceito a bondade de Deus. Levante a sua mão com a minha em nome de Jesus. A primeira pessoa que quer aceitar a bondade de Deus, levante a sua mão com a minha assim em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Enquanto a igreja ora, nós fazemos o convite aqui. E queremos saber onde está uma pessoa que quer aceitar esta bondade infinita de Deus para o seu coração. Ele já morreu por você. Ele já escreveu o seu nome, quer escrever o seu nome agora no livro da vida. E resgatá-lo do meio do inferno, desse lago de fogo que está prestes a acontecer neste mundo. Onde está uma pessoa para Jesus Cristo nessa noite? Levante sua mão com a minha e nós vamos orar por você.